pessoal, muito boa tarde. Em nome da TV Cultura e da Fundação Padre Anchieta, eu agradeço a participação de todos que estão aqui conosco. É muito bacana a gente ver que tem tanta gente interessada em educação. A gente não tem aqui conosco somente professores, professoras e gestores escolares. A gente tem muita gente que é interessada em educação também, né? Temos pais, temos aqui tios que acompanham a vida acadêmica dos sobrinhos, e isso é bacana demais. A ideia nossa hoje aqui desse encontro é que ele seja um bate-papo e, né, fazendo um pouco do tom que a gente já conserva no Educacional Meet. O Educacional Meet ele é um projeto da cultura que já existe há um tempo. Desde a primeira edição eu participo dele, essa então é a 7ª edição, só que ele sempre aconteceu na modalidade presencial. E aí a gente pensou muito lá com o pessoal da editoria de educação, né? Como que a gente vai trazer esse tom tão gostoso de um sofá da casa da gente, onde a gente sempre fazia assim, né? No bate-papo, como é que a gente vai trazer isso para a web? E a ideia é que a gente tenha esse bate-papo hoje, e para esse bate-papo ficar muito gostoso, interessante, a gente está com convidados também muito à altura. A gente está recebendo o Dr. Rafael Diroli, que é especialista em coluna e vai trazer um pouquinho de cuidado da nossa saúde, tanto para esse período que a gente está trabalhando em casa, quanto para o período que a gente volta a trabalhar num formato como era antes. Não sei como vai ser esse novo normal, né? Mas a gente já começa a planejar isso também, olhando para um futuro próximo, e ele vai nos ajudar um pouquinho a se atentar para os cuidados dessa que nos mantém em pé, que é a nossa coluna, né? Depois a gente vai bater um papo com a Rosa Alegria. Muita gente já conhece a Rosa pelo trabalho bacana que ela desenvolve. A Rosa, ela é uma das principais futuristas que nós temos aqui na América Latina, uma referência quando o assunto é estudar e falar sobre o futuro, e ela vai nos ajudar a entender um pouquinho, né? Como que o futuro pode ser estudado na escola, qual a importância disso e como é que a gente pode começar a pensar nos cenários possíveis de futuro nesse pós-pandemia, né? Logo que a pandemia passar. E depois a gente encerra a conversa com a professora Geórgia, ela que é diretora da Teia Multicultural, uma escola reconhecida nacionalmente e internacionalmente por trabalhar com projetos e fazer isso muito bem feito, com excelentes resultados. Ela vai nos ajudar a entender um pouquinho como é que a escola, então, trabalha com projetos nesse formato de ensino remoto, como é que eles já estão pensando na escola no pós-pandemia, e ela como gestora, como tem feito para administrar as crises que ocorrem né, no meio de tantas crises que a gente está passando aí também, essas crises concomitantes que a gente tem aqui no Brasil. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Josias, né, todos os convidados, todos que estão nos assistindo também. Primeiramente, dizendo como você disse, com certeza eu lembro, meu período estudantil foi muito bacana, um privilégio ter tido com o senhor como professor. E, enfim, né, recordações boas. Bom, vamos lá. Primeiro nós precisamos contextualizar um pouco como o corpo humano se comporta de uma maneira diferente obviamente, que ele está acostumado, né? E toda mudança gera um certo desconforto ao nosso corpo. O corpo ele não quer mudar. De uma maneira geral, o corpo humano ele é muito preguiçoso, né? Ele está acostumado com determinados padrões, ele segue aquele protocolo. Sabe, Josias, hoje nas redes sociais, eu não sei se você viu, surgiu uma imagem bem emblemática, colocando as 3 fotos, os 3 lançamentos mais importantes, né, de foguetes para o espaço, começando com a Apollo 11, 69, e eu conheci esse centro de comando, né, na NASA, quando a NASA estava lá em Houston. E essa imagem, ela mostra a evolução tecnológica dessas 3 estações, que serviram para os 3 lançamentos de foguete, e, paralelamente, mostra as 3 salas de aula. E mostra que, por um lado, as centrais tecnológicas de comando da NASA mudaram muito, as 3 salas de aulas que acompanham essas imagens continuam as mesmas. Então, foi muito incrível essa imagem que eu pude ver. Então, o que nós oferecemos, né? Eu estou aqui para representar o movimento global, né? Eu represento com muito orgulho, como futurista, o movimento global que se chama Teach the Future, que significa ensinar o futuro.
trabalhamos para integrar os estudos do futuro nas escolas de ensino médio e superior. E a grande importância da escola nisso tudo, além de ter, né, essa tecnologia, essas ferramentas todas, é te possibilitar, fazer com que você aprenda a aprender, aprenda como ir buscar aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, aquilo que te mobiliza, aquilo que tem uma relação com o seu propósito de vida, com os seus dons, com tudo aquilo que você tem, que você veio com aquilo para realizar, né? Então, você sai desse lugar e, ao mesmo tempo, até então, todo esse processo passivo, eu falo assim, que a gente sempre trabalhou com como eu realizo alguma coisa. Então, como eu vou fazer um cálculo, como que a gente aprende o como, mas sem aprender o para quê nem o porquê. E agora a gente está fazendo uma inversão. Eu quero fazer o quê? O que eu quero ser? O que eu quero criar? Aonde, né, eu quero colocar a minha mão, a minha energia, a minha criatividade? E aí, para que eu quero realizar isso? Né? O que eu quero construir com isso? O que eu quero propor com isso? E aí vem o como, por último, né? Então, se eu tenho uma motivação, se eu tenho algo que eu quero fazer, que eu quero construir, que eu quero realizar, e aprendo sobre isso, como fazer isso, eu vou ter que criar um caminho do aprendizado desses conteúdos, do como.